Já aqui comigo no quadro Vem de Carona de hoje, o vice-presidente da OAB Nacional, o Dr. Rafael Horn. Seja bem-vindo ao nosso quadro, seja bem-vindo aqui a Chapecó, para a gente falar um pouquinho mais sobre essa instituição, sobre essa entidade. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado pela carona, Jucinei. É uma alegria enorme estar falando aí com seu público ouvinte. E a intenção é compartilhar um pouco sobre os desafios da advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil nesta visita a Chapecó. Tecnologia de verdade não se explica, você sente. É como um impulso interior. No mundo animal é pela sobrevivência. No off-road é o que acelera seu coração. No agro é o que faz seu trabalho render mais. No dia a dia é o que te acompanha. Em cada curva, em toda estrada, em qualquer terreno. Uma tecnologia que, sem você perceber, cuida de você enquanto dirige. E quando acontece, pode chamar isso de instinto. Essa é a natureza de um verdadeiro 4x4. Essa é a natureza de um Mitsubishi. 4x4 é Mitsubishi. Que bacana. O senhor é natural de onde? Sou natural de Florianópolis. De Florianópolis. Vem muito aqui para a região oeste? Na verdade, eu fui presidente da OAB Santa Catarina. Fui presidente no último triênio, 2019, 2020 e 2021. Período em que, além de enfrentar a pandemia, nós éramos obrigados a estar presentes em todas as subseções, apesar das limitações impostas pela Covid-19. Foi um período de muito conhecimento, viajávamos pelo oeste todo e, claro, Chapecó como polo da região oeste era o nosso ponto de apoio, onde daqui nós iniciávamos todas as visitas locais. Então, um momento de conversar com a advocacia, de diálogo, e foi um momento muito importante. Nós temos aqui hoje a nossa presidente Maria Tereza, à época o presidente era o Thiago De Gasperi, são dois colegas brilhantes que temos aqui na cidade que nos ajudaram a gerir a ordem num dos momentos mais desafiadores que foi a pandemia. Agora, é importante que a gente traga, porque o nosso público que assiste, que acompanha, que são de diversos setores, para quem ainda talvez não sabe de fato, qual que é o papel da OAB? Bom, a OAB é um órgão regido por uma lei federal. Ela tem, no artigo 44 do seu estatuto, duas missões. A primeira missão delas é a representação da advocacia em todo o país, seja na parte de seleção, na parte de regulamentação da atividade profissional da advocacia, como também da defesa da atuação do advogado no país. Mas tem um segundo aspecto que é tão relevante quanto o primeiro, que é a missão de zelar pela Constituição Federal, atuar como porta-voz da sociedade civil, nessa questão da defesa dos direitos humanos, da defesa da legalidade, e que é um aspecto que acaba dando à ordem essa grande visibilidade, que é a visibilidade em razão da sua atuação, além da representação classista. Bom, como é que ela se estabelece a nível de Brasil? São através de subseções, é isso? Na verdade, nós temos a OAB Nacional, sediada em Brasília, que é o Conselho Federal. Temos 27 seccionais, temos aqui Santa Catarina e mais outras 26 seccionais em 26 estados e mais o do Distrito Federal. E temos as subseções que são dentro de cada uma das seccionais. Aqui em Chapecó é uma delas, aqui em Santa Catarina somos 55 subseções, divididas nos municípios catarinenses. Todas elas e todas as estruturas de OAB sempre escolhidas, por exemplo, na subseção e na seccional, pelo voto direto da advocacia. Feita essa escolha, as lideranças escolhidas pelos advogados fazem a escolha daqueles que vão representar no Conselho Federal a advocacia brasileira. O senhor falava de um dos grandes desafios que foi a pandemia, que foi basicamente para todos os setores, e você falava que os advogados por si só também foi um grande desafio nesse período. Atualmente, no cenário atual, qual que é o maior desafio que essa categoria, essa classe enfrenta? Bom, primeiramente na pandemia nós tivemos um desafio único que não foi apenas da advocacia, foi um desafio de todos os setores, todas as profissões. Nós tivemos o desafio de manter os escritórios abertos e garantir que o judiciário continuasse funcionando, com o advogado tendo acesso às autoridades estatais, para que nós pudéssemos cumprir a missão de garantir justiça aos cidadãos, que a justiça como um bem de primeira necessidade, assim como educação, saúde, segurança pública, que esse funcionamento se desse regular e que os advogados, que são aqueles que são os porta-vozes dos cidadãos,
continuasse tendo pleno acesso a todas as estruturas estatais. Superado esse desafio, foi um desafio gigantesco que exigiu muito do sistema OAB, nós partimos agora para um outro momento, né? E talvez esse momento de polarização ideológica que nós vivemos em nosso país tenha exigido da ordem talvez uma atuação das mais firmes em defesa das prerrogativas da advocacia, mas sem adentrar na arena político-partidária. Entendi. Tivemos uma gestão passada que foi bastante polêmica e em que muitos entenderam que a OAB acabou tendo lado nessa divisão político-partidária, nessa divisão ideológica do país. E nós, nessa atual gestão, que é liderada pelo presidente Beto Simonetti, nós colocamos mais uma OAB, mais uma vez a OAB no centro das discussões, mas sem estar ao lado de ninguém, nem sendo porta-voz da oposição, nem servindo como plataforma da situação. Ao contrário, sempre em defesa da advocacia e buscando nessa meio dessa confusão que nós vivemos hoje política, né, ter essa independência, essa isenção e lutando pelo direito de voz no Supremo Tribunal Federal, contestando muitas vezes as decisões do Supremo para que nós tivéssemos a colegialidade garantida dentro desse importante órgão de julgador, mas sabedor de que nós precisamos ter essa condição de diálogo institucional com o Poder Judiciário, com o Poder Legislativo, Poder Executivo, independente das pessoas que estão lá, sabedores que todos nós somos seres humanos e suscetíveis a erro. Importante isso que o senhor falou, porque a sensação da gente aqui, leigo, é que vê um descontentamento muito grande em relação a muitas decisões que são tomadas a nível de superior, né? Se fala muito que a Constituição ela precisa ser atualizada, precisa ser ajustada. De fato, esse descontentamento ele está ligado, atrelado a essa atualização de legislação, ou está muito mais ligado à interpretação, ou talvez essa polaridade que existe? Ao sentir a polarização, ela acaba sempre gerando uma angústia, porque o judiciário, a gente diz, o judiciário acaba sendo o local final dos embates, seja no âmbito do legislativo, seja no âmbito do âmbito eleitoral, seja no âmbito político. E nós, advogados, brincamos que o Supremo tem a prerrogativa de errar por último. Errar por último por quê? Porque todos nós somos suscetíveis de erros. E a depender do momento, nós tivemos um período também bastante crítico, foi na época do Lava Jato, em que um dos lados reclamava muito do ativismo judicial. E hoje, nesse momento, né, a gente fala aí um pouco eu acho que talvez o 8 de janeiro seja o mote, nós vemos já um outro lado reclamando muito do ativismo judicial. O que nós temos defendido realmente no âmbito da OAB é a colegialidade. O Supremo Tribunal Federal é um órgão colegiado. Se ele é um órgão colegiado, não há que se ter o protagonismo do ministro A, B, C ou D. Ao contrário, ele tem que ser o protagonismo da colegialidade para que nós tenhamos, ouvida a advocacia, que representa o cidadão, ter um resultado final. E quando nós não temos essa colegialidade, nós temos um primeiro problema, que é as decisões monocráticas, aquelas decisões isoladas, que trazem, às vezes, um protagonismo de um ou outro ministro. E a gente pode citar aqui, por exemplo, o caso do ministro Alexandre de Moraes, que, na verdade, ela é fruto dessa falta de colegialidade. Some-se a isso aquilo que nós chamamos da hipertrofia do Supremo Tribunal Federal, que é o Supremo acabar avançando em matérias que são matérias de competência do Legislativo. Entendi. E essa invasão acaba trazendo aquilo que a Constituição não quer, que é a falta de harmonia entre os poderes. E hoje nós vivemos essa falta de harmonia, e eu vou citar aqui um exemplo. Claro. Que é o exemplo das drogas. Por exemplo, o debate da liberação de drogas é um debate que não é judicial. Ele é um debate que deve ser feito no Legislativo. Que os parlamentares que estão lá foram eleitos pelo povo. Vão criar, ajustar essa legislação. E lá vão ajustar. E Jusinei, tem um ponto importante. Eu não vou entrar no mérito aqui sobre a liberação ou não das drogas, que esse é uma situação muito pessoal e que cada um tem a sua opinião a respeito. Mas o certo é que, se nós vamos descriminalizar o uso das drogas, não há como ser feito pelo judiciário. Por quê? Porque toda a descriminalização do uso de drogas e toda a liberação de drogas nos países que assim adotaram partiu de um marco legal, partiu de um debate no Legislativo, partiu de um debate em que se debateu como seria
o plantio, a produção, a comercialização, a industrialização, para aí chegar no consumo. Entendi. E isso por quê? Porque a partir do momento que a descriminalização, as pessoas vão poder vender o produto, trabalhar, o Jucinei, o Rafael, todos nós vamos poder investir nesse futuro negócio. Quando não há isso, quem é que fica fortalecido? O crime organizado. O crime organizado. E é aí que está. O Supremo, nesse afã de querer ser protagonista de uma pauta da sociedade, ele acaba trazendo como consequência, se não tiver a cautela, o fortalecimento do crime organizado, que nós temos a convicção de que não é interesse de nenhum dos ministros. Que é o que se quer eliminar, de fato. Exatamente. Né? Então, por isso o cuidado nesse avanço sobre pautas que são de competência do Legislativo, e esse é um ponto que nós estaremos também atentos, né, fora Claro. a questão da colegialidade, a necessidade de garantir as prerrogativas da advocacia no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O cidadão tem ainda confunde muito a questão do papel efetivo do advogado, né? O que o advogado precisa de fato para poder fazer e defender o cidadão de uma forma eficaz, mas também, obviamente, ele segue a legislação, né? Sim, o advogado, ele na verdade precisa ter um conjunto de prerrogativas que aqui no Brasil é um conjunto de prerrogativas que foi criado e organizado pela ordem, tanto no âmbito do Poder Judiciário quanto do Legislativo, que é representada pelo artigo 133 da Constituição, que diz que o advogado é indispensável ao sistema de justiça. E essa indispensabilidade do advogado demonstra o quê? Que o advogado precisa ter um conjunto de prerrogativas que dê livre acesso a ele às autoridades, que dê livre acesso a ele a todos os processos que tramitam em qualquer repartição, que dê a ele voz para que ele possa falar pelo cidadão em todo e qualquer processo e julgamento colegiado. E isso é que traz ao advogado a condição de exercer o pleno direito de defesa e garantir a plenitude da efetivação do direito que ele representa. E além disso, obviamente, a segurança, porque ele não pode se sentir ameaçado e ter medo, né, de exercer a profissão. E a ordem tem buscado ao longo do tempo, né, essa representação, e talvez essa seja a maior missão, muitas vezes incompreendida pela sociedade e pela própria advocacia, mas que nós que estamos no sistema OAB sabemos o quanto é imprescindível a instituição para garantir o pleno exercício profissional, a valorização da profissão no nosso país. Seja nisso, como também no recebimento de honorários. Nós tivemos uma luta para garantir que os honorários advocatícios fossem fixados conforme determina a lei. Por quê? Porque a magistratura muitas vezes não respeitava os limites da lei, porque ele dizia, não, esse 10% vai dar muito dinheiro para o advogado. É injusto. E nós fomos ao STJ, lá em Brasília, e garantimos por 6-4 a prerrogativa do advogado receber nos termos da lei, e isso lhe dá o quê? Condição de ter uma verba alimentar, porque também o advogado, para ter segurança, ele precisa botar o alimento na mesa de casa, garantir a escola dos seus filhos, garantir o pagamento do seu aluguel, da sua casa, e essa consciência só é possível ser trazida se nós temos uma instituição forte, como a ordem tem se demonstrado ao longo dos tempos, e com a condição de ter diálogo institucional. E aí a responsabilidade de cada dirigente, quando está na representação da advocacia, de não agir pelo que ele pensa, mas sim pelo que a coletividade pensa, e principalmente no interesse do que a coletividade dos advogados e das advogadas exigem da sua instituição. E esse tem sido o maior desafio nos dias de hoje. Quantos advogados hoje fazem parte da OAB? Tem ideias assim? 1.400.000 advogados e advogados em todo o país. E isso porque nós temos hoje uma situação muito importante, que é o exame de ordem, que foi uma criação que a OAB implantou, porque não fosse isso nós teríamos perto de 4 milhões. Imagina, nós temos 4 milhões de colegas e obviamente que seria impossível nós prestarmos um serviço jurídico de qualidade à sociedade civil se nós tivéssemos essa quantidade de profissionais. Então a OAB faz esse trabalho também de regulação, de qualificação da advocacia, para que nós possamos cada vez melhor defender a sociedade. Que bacana. Doutor, eu quero te agradecer aí pela entrevista, pelo bate-papo, falando um pouquinho mais sobre a OAB e também sobre as bandeiras que são levantadas e defendidas e que estão nesse processo todo. Obrigado por andar. Eu que agradeço, gente. Obrigado essa carona, agradeço o bate-papo, Jucinei sempre à disposição, uma alegria enorme poder estar falando sobre
os desafios da advocacia e principalmente essa conscientização da sociedade do papel da ordem e do advogado e da advogada em nosso país. Obrigado, que sucesso. Gente, toda semana o nosso quadro vem de carona, sempre com um entrevistado diferente, a bordo de uma Mitsubishi da Caio Motors aqui de Chapecó. Agende já o seu test drive. Tecnologia de verdade não se explica, você sente. É como um impulso interior. No mundo animal é pela sobrevivência. No off-road é o que acelera seu coração. No agro é o que faz seu trabalho render mais. No dia a dia é o que te acompanha. Em cada curva, em toda estrada, em qualquer terreno. Uma tecnologia que, sem você perceber, cuida de você enquanto dirige. E quando acontece, pode chamar isso de instinto. Essa é a natureza de um verdadeiro 4x4. Essa é a natureza de um Mitsubishi. 4x4 é Mitsubishi.